Olá, senhores e senhoras, sejam muito bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje vou atender o pedido do Lucas Moura. Lucas, você pediu, vou resolver com você e com todo o Brasil mais uma prova de Guarda Civil Municipal. No caso de hoje, a prova da Guarda Municipal de Sertãozinho, em São Paulo. Essa é uma prova de nível médio que aconteceu lá no ano de 2016 e foi organizada pela VUNESP. As questões dessa prova são típicas questões da VUNESP, beleza? Se você ainda não viu, aqui no canal tem uma playlist só com provas de guarda municipal. Dá uma olhada aqui, ó, nesse link. Nesse link você encontra todas as provas de guarda municipal que estão disponíveis aqui na Central dos Números. Fechado? Bora para as questões? Vem comigo. Essa primeira questão dizia: em uma classe de educação infantil, a razão entre o número de meninos e o de meninas é de 2:3, e a razão entre o número de meninas e de professoras é de 7:1. Se a classe tem 3 professoras, então o número total de alunos dessa classe é igual a quanto? Então, é um problema de razão. Ele forneceu para a gente a razão entre os meninos e as meninas, é de 2:3. Razão é a divisão. Então, quando você divide o número de meninos pelo número de meninas, o resultado é 2/3. Beleza? Escreve isso. Então, meninos, homens, dividido pelo número de meninas, mulheres, é igual a 2:3. A razão é 2:3. Ao mesmo tempo, a razão entre o número de meninas e o número de professoras é de 7:1. Ok? O problema disse que existem 3 professoras. Então, observa aqui a razão que tem as professoras. Nessa razão, a gente está colocando que as professoras são um número proporcional a 1, beleza? Só que a gente sabe que, na realidade, esse 1 não é 1, esse 1 vai ser 3, né? Na realidade, existem 3 professoras. Então, eu precisei multiplicar o 1 por quanto para eu ter 3 professoras no total? Eu multipliquei esse 1 que se refere a professoras por 3, concorda? Então, 1 vezes 3 dá 3 professoras. Para manter essa proporção, eu não posso multiplicar só o denominador, eu tenho que multiplicar o numerador também. Então, eu vou multiplicar o numerador pelo mesmo valor que eu multipliquei para achar o número de professoras, beleza? Então, eu vou multiplicar esse 7 também por 3, assim a nossa proporção continua a mesma, porque se eu multipliquei o numerador e o denominador por 3, eu posso simplificar 3 com 3, seria a mesma coisa que multiplicar por 1, beleza? Ou seja, o valor da minha fração não vai ser alterado. Então, vamos fazer isso, vamos multiplicar o 7 por 3. 7 vezes 3 dá 21. O que significa isso? Quando existem 3 professoras, existem 21 meninas, beleza? Então, descobrimos já o número de meninas. Sabendo que o número de meninas é 21, a gente trabalha aqui com a primeira razão, né? Então, a proporção entre meninos e meninas é de 2:3. Só que a gente sabe que o número de meninas não é, na verdade, 3. O número de meninas é 21. Eu multipliquei esse 3 por quanto para dar 21? 3 vezes quanto dá 21? Basta dividir. 21 dividido por 3 dá 7, né? Então, eu multipliquei esse 3 por 7 para chegar nas 21 meninas que existem. Se eu multipliquei o número de meninas, né, a proporção aqui das meninas por 7, eu tenho que multiplicar o número dos meninos por 7 também. 2 vezes 7 vai dar 14. Então, quando existem 21 meninas, existirão 14 meninos. Se você simplificar essa fração, 14 por 21, você vai chegar aqui nos 2/3. Beleza? Então, existem 14 meninos, 21 meninas. O total de alunos é 14 mais 21, o que dá 35. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Se você quiser perguntar alguma coisa, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Se você não quiser perguntar nada, já sabe, coloca um ponto, aperta Enter, que eu vou ficar feliz. Fechado? Então, essa é uma questão de razão, mas não é uma questão de razão tradicional, né? Não daria para usar aí os truques que geralmente vocês usam para resolver questões de razão e proporção. Beleza? Era uma questão de razão mais simples do que o normal. Vamos para a segunda questão.
Em um processo seletivo, uma prova foi aplicada para um grupo de N candidatos, dos quais 10 obtiveram nota máxima. Desse grupo, sabes que 20 candidatos são homens, que 20% dos homens obtiveram nota máxima e que 80% das mulheres não obtiveram nota máxima. Desse modo, é correto afirmar que N é igual a quanto? Então, informações que foram dadas para a gente. O número de candidatos é N. Os candidatos que tiraram nota máxima somam 10 candidatos. Existem 10 pessoas que tiraram nota máxima. Aí, o problema disse que existem 20 homens e 20% desses 20 homens obtiveram nota máxima. Então, para calcular o número de homens com nota máxima, basta calcular quanto é 20% de 20, concorda? 20% dos homens obtiveram nota máxima. O número de homens é 20, então a gente vai fazer 20% de 20. Aqui, a gente pode usar aí o macete dos 10%, né? Porque 20% é 2 vezes 10%. 10% de qualquer número, corta o último número aqui. 10% de 20 é 2. Se 10% de 20 é 2, 20% vai ser o dobro de 2, né? 20% é o dobro de 10%, então 20% vai ser 2 vezes 2, o que dá 4, beleza? Então, 20% de 20 é 4. Existem 4 homens que tiraram nota máxima. A gente sabe que o total de candidatos que tiraram nota máxima é 10. Então, se a gente pegar o total e subtrair os homens, a gente consegue descobrir quantas mulheres tiraram nota máxima, né? Mulheres com nota máxima é o número de pessoas que tiraram nota máxima, 10, menos o número de homens que tiraram nota máxima. 10 menos 4 dá 6. O problema disse que 80% das mulheres não tiraram nota máxima. Se 80% não tirou nota máxima, quantas tiraram nota máxima? 20%. Concorda, né? De 80% para 100% faltam 20%. Então, 20% das mulheres obtiveram nota máxima. A gente sabe que as mulheres que tiraram nota máxima são 6 mulheres, então 20% vai corresponder a 6, né? 20% das mulheres corresponde a 6 mulheres. Para descobrir o número total de mulheres, coloca aqui, 100% das mulheres correspondem a X. A gente pode resolver usando uma simples regra de 3. Concorda? Entende o raciocínio? 20% das mulheres tiraram nota máxima. Esse número equivale a 6 mulheres. O total de mulheres, 100%, equivale a X. Faz a regra de 3. 20 vezes X é igual a 100 vezes 6. 20x igual a 600. Aqui você pode ignorar a porcentagem, porque tem em cima e embaixo, você vai simplificar depois, tá bom? Então, pode fazer direto. 20 vezes x é igual a 100 vezes 6, o que dá 600. O x vai ser 600 dividido por 20. O 20 que está multiplicando passa para cá, dividindo. 600 dividido por 20 dá 30. Existem 30 mulheres, correto? O problema é saber o total de candidatos, então existem 30 mulheres e 20 homens. 30 mais 20 dá 50 candidatos. Essa é a resposta dessa questão, certinho? Quer treinar outra questão de porcentagem? Dá uma olhada aqui embaixo, ó. Aqui na descrição do vídeo eu deixei para você questões com temas semelhantes às questões dessa prova para você treinar. Então você vai achar aqui embaixo uma questão de porcentagem para você treinar. Fechado? Bora para a questão número 13. Vem comigo. Para a decoração de pacotes natalinos serão usados 3 rolos de fitas. Esses rolos, medindo 420 centímetros, 600 centímetros e 720 centímetros, serão divididos em pedaços iguais e do maior comprimento possível. Essa frase nos fala sobre o que é essa questão. Pegou aí? Sobre o que é essa questão? Sabendo que não deverá restar nenhum pedaço de fita nos rolos, é correto afirmar que o número total de pedaços obtidos será igual a quanto? Então, ele quer dividir essas diferentes fitas em pedaços iguais, pedaços comuns, e que sejam o maior tamanho possível, o maior comprimento possível. Ou seja, você quer um número comum que seja o maior possível. Você quer o máximo divisor comum. Para achar qual vai ser o tamanho do pedaço, você vai calcular o MDC, o máximo divisor comum entre 420, 600 e
720. Lembra como que calcula o máximo divisor comum? Para calcular o máximo divisor comum, você vai fatorar esses números usando números primos que sejam capazes de dividir os 3 números ao mesmo tempo, tá bom? Então, você só vai usar números que consigam dividir os 3 ao mesmo tempo. Então, os 3 números são pares, então a gente pode dividir por 2, né? Todos são divisíveis por 2. 420 dividido por 2 é 210, 600 por 2, 300, 720 por 2, 360. Continuam sendo pares, divide por 2 de novo. 105, 150, 180. Agora, a gente tem 2 números pares e um número ímpar. Então, a gente não pode dividir por 2 de novo, tá bom? Porque o 105 não vai gerar um número inteiro se eu dividir por 2. Posso dividir por 3? Posso. Ó, todos esses números são divisíveis por 3 porque a soma dos algarismos deles é divisível por 3. 5 mais 1 dá 6, 6 é divisível por 3. 5 mais 1 dá 6, é divisível por 3. 8 mais 1, 9. 9 é divisível por 3, então esse número é divisível por 3. Divide então por 3. Todos esses números divididos por 3 vão resultar em 35, 50, 60. Dá para dividir por 3 de novo? Não, o 50 não é divisível por 3, né? Nem o 35, né? 5 mais 3 dá 8, 8 não é divisível por 3. Mas esses números terminam em 5 e 0, né? Números que terminam em 0 ou 5 são números divisíveis por 5. Então, divide por 5. 35 por 5 dá 7, 50 por 5 dá 10, 60 por 5 dá 12. E existe algum número primo que é capaz de dividir o 7, o 10 e o 12 ao mesmo tempo? Não. Se não existe, acabou aqui a nossa fatoração. Beleza? Então, o máximo divisor comum vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, o que dá 60. As fitas serão divididas em pedaços de 60 centímetros. Para saber quantas fitas resultaram, basta dividir cada número desses aqui por 60, que você vai achar o número de pedaços. 420 dividido por 60, simplifica esse 0 com esse 0, dá 42 dividido por 6. 42 dividido por 6 é fácil, é 7, né? Existirão 7 pedaços de 60 centímetros. 600 dividido por 6 dá 60, 600 dividido por 60, né? É igual a 60 dividido por 6, que dá 10. 720 dividido por 60, simplifica aqui, esse 0 com esse 0, 72 dividido por 6 vai resultar em 12. Então, o total de pedaços vai ser 7 mais 10 mais 12, o que dá 29 pedaços, né? 7 mais 10, 17, 17 mais 12, 29 pedaços. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Se quiser perguntar alguma coisa, lembra, pode me escrever que eu vou te responder tentando te ajudar. Fechado? Vamos para mais uma questão? Questão 14. Segundo a pesquisa de informações básicas municipais do IBGE, só 1/10 dos municípios brasileiros tinha ao menos uma sala de cinema. Sabendo que o número de municípios que não tinham nenhuma sala de cinema é 5.013, é correto afirmar que o total de municípios no Brasil é qual? Uma questão de fração. Você sabe que 1/10 dos municípios tem cinema. Então, escreve lá, tinha cinema. 1/10 dos municípios. Se 1/10 tem cinema, qual é a fração dos que não tem cinema? 1/10 tem cinema, ou seja, um pedaço dos 10 pedaços totais tem cinema. Sendo assim, 9 dos 10 totais não terão cinema. 9/10 não terão cinema. Entende essa fração? Né? Então, se você pegar o total de cinemas, 10 décimos, que dá 1 inteiro, 10 décimos menos 1/10 dá 9/10. Fechou? Então, você sabe que 9/10 não tem cinema. O problema disse que 5.013 municípios não tinham sala de cinema. Então, essa fração 9/10 equivale a 5.013, né? 9/10 equivale a 5.013.
Sendo assim, o total 10 décimos é a mesma coisa que 1 inteiro, né? 10 dividido por 10 vai dar 1. Então, pode colocar aqui, 1 equivale a x. Resolve utilizando uma regra de 3 que vai ser facinho, beleza? Então, você vai ter 9 décimos vezes x, 9x sobre 10, é igual a 5.013 vezes 1, o que dá 5.013. Esse 10 está dividindo, você passa para cá multiplicando, 5.013 vezes 10 dá 50.130. Esse 9 que está multiplicando x, passa para cá, dividindo. Então, você vai ter 50.130 dividido por 9, fazendo essa divisão, você vai chegar em 5.570. Existem no total 5.570 municípios, né, nessa região, beleza? Então, 5.570 é a resposta dessa questão. Existem outras formas de fazer. Se você não quiser fazer usando regra de 3, não tem problema. Você pode colocar aqui, ó, 9 décimos de x, 9 décimos do total de municípios, né? Então, você vai fazer 9 décimos vezes x, vai ser igual a 5.013. Observa que se você fizer assim, você chega exatamente na mesma expressão da regra de 3, ok? É só um raciocínio um pouquinho diferente para chegar no mesmo lugar, beleza? Bora para mais uma questão, questão número 15, vem comigo. A região cinza indicada por Q na figura tem formato quadrado, então essa região é um quadrado e área de 256 metros quadrados, que corresponde a 2/5 da área do terreno retangular ABCD. Nesse caso, é correto afirmar que o perímetro do terreno ABCD em metros é igual a quanto? Então, aqui uma questão de área e perímetro de retângulos e quadrados. Se você ainda não viu, aqui no canal tem uma aula explicando os milindres para resolver esse tipo de questão. Dá uma olhada nesse link que vai aparecer aqui agora. Nesse link se encontra a aula falando sobre áreas e perímetros de figuras planas como quadrado e retângulo, beleza? Bom, o problema diz pra gente que essa área desse quadrado é 256. Qual é a área do quadrado? A área do quadrado é lado vezes o lado, certo? Então, lado vezes o lado ao quadrado é igual a 256 metros quadrados. Para a gente achar aqui qual é o valor de L, né? Se L está elevado ao quadrado, a gente aplica a raiz quadrada dos dois lados, a gente vai ficar com L é igual a raiz quadrada de 256. Raiz quadrada de 256 é igual a 16, né? Então, o lado desse quadrado vale 16, esse lado vale 16, esse lado vale 16, beleza? O problema também falou que essa área de 256 metros quadrados corresponde a 2/5 da área total. Então, escreve isso. 2/5 da área total é igual a 256. 2/5 da área, ou seja, 2/5 vezes a área total, é igual a 256. Pega o 5 que está dividindo, passa para cá multiplicando. Pega o 2 que está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, A vai ser igual a 5 vezes 256 dividido por 2. Fazendo essa continha, você vai chegar em A é igual a 640, ou seja, essa área toda aqui equivale a 640 metros quadrados. Como que a gente calcula a área desse retângulo todo aqui? A área desse retângulo todo é esse lado, 16, vezes esse lado, que eu vou chamar aqui de BC. Vou desconsiderar esse 16, né? Então, a área desse retângulo todo é esse lado, a largura, vezes o comprimento todo. A gente sabe que essa área equivale a 640 metros quadrados. Então, 640 metros quadrados é igual ao segmento BC, esse lado todo, vezes esse lado, 16. Perfeito? Esse 16 está multiplicando o segmento BC, passa para cá. Se ele está multiplicando, passa com operação invertida, passa dividindo. 640 dividido por 16 é igual a BC. 640 dividido por 16 vai dar
40. Então, esse lado todo mede 40 metros. O problema aqui é o perímetro do terreno inteiro. Perímetro é a soma de todos os lados. Esse lado mede 16, esse lado mede 40, esse mede 16, esse mede 40. Então, o perímetro vai ser 40 mais 16, mais 40 mais 16. Perfeito? Fazendo essa soma, você chega em 112 metros. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Se você assistiu a aula que eu deixei para você, você não tem dúvidas para resolver essa questão, não é não? Bora para mais uma questão, questão 16. Lembrete aí para você deixar o like no vídeo, por favor. Considere uma sequência de 3 números naturais, pares e consecutivos. Então, você tem 3 números naturais, pares e consecutivos, cuja soma é igual a 66. Nesse caso, o produto do primeiro pelo terceiro número dessa sequência será igual a quanto? Se você multiplicar o primeiro pelo terceiro, qual vai ser o resultado? Então, se tem 3 números, você sabe qual é o primeiro número? Não. Então, diga que o primeiro número é x. Se o primeiro número é x, qual é o próximo número par que vai existir? Vai ser x mais 2. Concorda? Por exemplo, se o primeiro número for 2, qual vai ser o próximo número par? O próximo número par é 4. 4 não é 2 mais 2? Beleza? Então, a sequência de números pares, você vai somando 2. Sendo assim, números pares e consecutivos que você não conhece, você pode dizer que o primeiro é x, que você não sabe qual é o primeiro desses números, mas o próximo número par é x mais 2. Qual vai ser o próximo número par? Vou acrescentar 2 unidades aqui. 2 mais 2 dá 4, x mais 4. Então, você tem uma sequência de números pares consecutivos. O problema disse que ao somar esses 3 números, o resultado é 66. Então, x mais 2 mais x mais 4 é igual a 66. 1x mais 1x, 2x. 2x mais 1x, 3x. 2 mais 4, 6. Né? Tudo isso igual a 66. Esse 6 positivo passa para cá negativo. 66 menos 6 dá 60. Então, 3x é igual a 60. X vai ser 60 dividido por 3. 60 dividido por 3 dá 20. Ou seja, o primeiro número é 20. Se o primeiro número é 20, qual é o terceiro número? O terceiro número é x mais 4, é 20 mais 4, é 24. Ele quer o produto. Produto é a multiplicação. Então, a multiplicação de x por x mais 4 é igual a 20, que é o x, vezes o x mais 4, vezes 20 mais 4, que é 24. Né? 20 vezes 24 dá 480. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Tranquilinha essa questão, né? Vamos para mais uma questão? Questão número 17. Um reservatório para captação de água pluvial tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo de 3 metros de comprimento e 2 metros de largura. Uma precipitação possibilitou a captação de 3,6 metros cúbicos de água nesse reservatório, inicialmente vazio, e preencheu 48% de sua capacidade total. Desse modo, é correto afirmar que a medida da altura desse reservatório é, em metros, igual a quanto? Então, você está tratando aqui de uma questão de volume de sólidos geométricos. Qual que é o volume desse paralelepípedo? O volume é a área da base, então vai ser 3 vezes 2, comprimento vezes a largura, vezes a altura. Só que você tem que descobrir qual é a altura total. Para descobrir a altura total, o problema disse que o volume de 3,6 metros cúbicos equivale a 48% da capacidade total, do volume total desse reservatório. Então, a gente consegue descobrir qual é o volume total do reservatório com essa informação, né? Fazendo de novo uma regra de 3, que é um artifício bem tranquilo da gente trabalhar. Né? Se 48% do volume
correspondem a 3,6 metros cúbicos, 100%, né, a capacidade total do reservatório vai equivaler a x. Resolve a regra de 3, 48 vezes x é igual a 100 vezes 3,6, né? 48x é igual a 360. Pega o 48 que está multiplicando, passa para cá dividindo, x vai ser 360 dividido por 48, o que dá 7,5 metros cúbicos. Então, o volume total do reservatório é igual a 7,5 metros cúbicos. Se você sabe o volume total, você consegue calcular a altura, né? Porque o volume do reservatório é igual a 7,5. Qual que é o volume do reservatório? É o comprimento, 3, vezes a largura, 2, vezes a altura. A área da base vezes a altura. E isso é igual a 7,5. 3 vezes 2 dá 6. Pega o 6, está multiplicando o h, passa para cá dividindo. Então, h vai ser 7,5 dividido por 6. 7,5 dividido por 6 dá 1,25 metros, né? Então, a altura é 1,25, por isso, essa é a resposta dessa questão. Certinho? Quer treinar mais questão de volume de sólidos geométricos? Dá uma olhada nessa playlist que vai aparecer aqui agora para você. Perfeito? Vamos para mais uma questão, questão número 18. Essa questão é uma questão que parece difícil, mas é bem tranquila. Um jardim é formado por 3 canteiros quadrados, Q1, Q2 e Q3, de lados iguais a x, y e z, e por uma região gramada T, no formato de um triângulo retângulo, conforme mostrado na figura. Então, você tem o quadrado Q1, o quadrado Q3, o quadrado Q2 e o triângulo retângulo T. Se a soma das áreas dos 3 canteiros quadrados é igual a 50 metros quadrados, então a medida z do lado do canteiro Q3 é em metros igual a quanto? Então, vamos lá. Qual que é a área do quadrado Q1? O lado do quadrado Q1 é x, então a área vai ser x vezes x, o que dá x ao quadrado. A área do quadrado Q2, y é o lado, então a área é y ao quadrado. A área do quadrado Q3, z ao quadrado. Então, ele disse que ao somar a área 1 com a área 2 com a área 3, o resultado dá 50. Escreve isso. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 50. Agora, trabalha com esse triângulo retângulo aqui, né? Teorema de Pitágoras diz o que para você? Diz que o quadrado da hipotenusa, então o lado que está oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, z ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Z ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos passar esse x ao quadrado e esse y ao quadrado para cá. Se eles são positivos, eles vão passar para o lado de cá, negativo. Menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, mais o z ao quadrado, que já estava lá, é igual a zero. Você tem duas equações, coloca uma chave aqui e você vai ter um sistema que você pode resolver usando o método da adição, né? Soma as duas equações. X ao quadrado mais menos x ao quadrado, ou seja, x ao quadrado menos x ao quadrado, dá zero. Y ao quadrado menos y ao quadrado, zero. Z ao quadrado mais z ao quadrado, 2z ao quadrado, né? 50 mais 0 dá 50. Esse 2 que está multiplicando, passa para cá, dividindo. 50 dividido por 2 dá 25. Então, z ao quadrado é igual a 25. Sendo assim, z vai ser raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Logo, 5 é a resposta dessa questão. Certinho? Então, questão que parece difícil, mas é uma questão bem tranquila. Concorda? Vamos para mais uma questão? Questão 19. Em um carro estavam um casal e seus 3 filhos pequenos, Lucas, Davi e Rodrigo, sendo a média aritmética das massas dessas 5 pessoas igual a 36 quilos. Lucas e Davi foram deixados na escola e a média aritmética das massas das pessoas restantes no carro passou a ser de 47 kg. Sabendo que a massa de Lucas é 3 quilos maior que a de Davi, é correto afirmar que a massa de Lucas em quilogramas é igual a quanto? Então, aqui a gente tem uma questão de média aritmética. Se você não viu,
Eu deixei para você recentemente um vídeo só com questões bacanas de média, diferentes tipos de questões de média para você. Dá uma olhada nesse link, vai aparecer aqui agora para você treinar questões de média aritmética. Fechado? Vamos lá. Você sabe que a média inicial é 36. Então, qual é a média inicial? É a soma das massas dividido pelo número de pessoas, né? Então, somando lá a massa do pai com a massa da mãe, com a massa do Rodrigo, mais o Lucas, mais o Davi, dividindo pelas 5 pessoas, o resultado é 36 quilos, né? Só que aí o Lucas e o Davi foram deixados na escola e aí a média passou a ser 47. Então, no carro não vão existir mais 5 pessoas, vão existir 3 pessoas. Quais são as pessoas que estão no carro? O pai, a mãe e o Rodrigo. Então, a soma do pai, da mãe e do Rodrigo, né? A soma das massas deles, dividido pelo número de pessoas, dividido por 3 pessoas, é igual a 47, né? Se você pegar esse 3 está dividindo tudo e passar para cá, ele vai passar multiplicando, né? Então, eu vou ter 3 vezes 47. Eu vou ficar com P mais M mais R é igual a 3 vezes 47, o que dá 141. Se você sabe que a soma da massa do pai, da mãe e do Rodrigo é igual a 141, você pode substituir essa soma aqui em cima. Você não tem aqui o pai mais a mãe mais o Rodrigo? Onde tiver pai mais mãe mais Rodrigo, você vai substituir por 141, porque isso tudo aqui vale 141. Então, você vai ficar com 141, tudo isso que está verde vai virar 141, mais o L mais o D, dividido por 5, é igual a 36. Esse 5 que está dividindo, passa para cá, multiplicando o 36. Né? Então, você vai ter 141, substituir o P mais M mais R por 141, mais o L mais o D é igual a 5 vezes 36. 5 vezes 36, 180, né? Esse 141 positivo passa para cá negativo. 180 menos 141 dá 39. Então, L mais D é igual a 39. Vamos isolar um dos dois, o L ou o D, né? Então, D vai ser 39 menos L. A massa do Davi é igual a 39 menos a massa do Lucas. Aí, o problema disse para a gente que a massa do Lucas é 3 quilos maior que a do Davi, ou seja, o Lucas é mais pesado. Mais pesado em quantos quilos? Mais pesado em 3 quilos. Então, você pode escrever que o Lucas é igual ao peso do Davi mais 3 quilos. Ele não é mais pesado, então, massa do Lucas é igual a massa do Davi mais 3 quilos. Você sabe que D é 39 menos L. Então, onde tiver D, substitui, né, por 39 menos L. Esse D, coloca isso aqui. L vai ser 39 menos L mais 3 quilos. Esse menos L passa para cá com mais L. Um L mais outro L dá 2L. 2L é igual a 39 mais 3, 42. O L vai ser 42 dividido por 2. 42 dividido por 2 dá 21. A massa do Lucas é 21 quilos. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas, perguntas? Podemos ir para a última questão? Então, bora lá. Vamos para a última questão. Vem comigo. Lilian efetuou um saque em um caixa eletrônico e recebeu somente notas de 20 e de 50 reais, sendo o número de notas de 20 igual ao triplo do número de notas de 50. Em seguida, efetuou um segundo saque e recebeu mais 4 notas. Se o número total de notas recebidas nesses 2 saques foi 24, então o valor total do primeiro saque foi qual? Então, vamos por partes, né? A gente está tratando de número de notas. Você sabe quantas notas de 50 ela tirou? Não. Então, diz que as notas de 50 foram X notas. Ela tirou X notas de 50 reais. O número de notas de 20 é o triplo dessas de 50. Então, se você disser que ela tirou X notas de 50 reais, o número de notas de 20 vai ser o triplo. Vai ser 3 vezes X. Concorda? X notas de 50, triplo de nota de 20. 3 vezes X. Depois, ela tirou mais 4 notas. E o problema disse que esse total de notas é
24 notas. Então, ao somar 3x notas de 20 mais x notas de 50 mais 4 notas, isso dá 24 notas no total. Entendido? 3x mais 1x, 4x. Esse 4 positivo passa para cá negativo. 24 menos 4 dá 20. Então, o x vai ser 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 dá 5. Você sabe que x é igual a 5. Resolveu o problema, né? Se x é igual a 5, ela tirou 5 notas de R$50 e 3 vezes 5 notas de R$20. 3 vezes x, 3x, 3 vezes 5, né? 3 vezes 5, 15. 15 notas de R$20, 5 notas de 50. Sabendo quantas notas você tem de cada, basta multiplicar o número de notas pelo valor da nota para saber quanto ela tem de dinheiro. 15 notas vezes R$20 dá R$300, 5 notas vezes R$50, R$250. Total de dinheiro sacado inicialmente, 300 mais 250, o que dá R$550. Essa é a resposta dessa questão, certinho? Dúvidas, perguntas? Um probleminha, né? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem uma questão semelhante para você treinar. Fechado? É isso! Se você quiser treinar mais, dá uma conferida nos vídeos que eu separei para você. E claro, se inscreva aqui na Central dos Números, que vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Fechado? No mais, bons estudos e até a próxima!